Isso. Vocês não pai do Senhor? Amém! Por gentileza, grande esse som aqui, por favor. Vou aproveitar. Nossa, abaixa um pouquinho. Aí, isso. Vou aproveitar que estou com a Bíblia aberta em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Mateus 7, capítulo 7, versículo 1. Glória a Deus. Amém? Vocês vão achar? Amém. E assim a palavra do Senhor. Só o capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não seja julgado. Amém? Não bate palma ainda. Quero que todos vão aqui comigo. Tem gente. Não, mais forte, mais forte. Tem gente que existe, mas não vive. Isso, bate palma assim na palavra do Senhor. Amém? Teremos. Isso. Vamos entender nessa palavra que tem pessoas que julgam sem saber os seus irmãos, tem pessoas que julgam sem saber aquilo que nós protegemos nas nossas vidas. E isso que eu falei agora, gente, não se confunde. Eu vou explicar nessas horas, eu vou explicar agora. Todo mundo sabe que cada um de nós temos dons. Então qual os dons? Vou usar o microfone de exemplo. Qual que é o dom do microfone? Captar o áudio, captar a minha voz para você escutar. E qual que é o... Agora vou usar esse de exemplo. E qual que é o exemplo disso que eu vou usar agora? Esse é de segurar o microfone. Mas como você quer chegar nisso? Eu quero chegar nisso que não precisamos ser carregados por pessoas. Não precisamos ser fortalecidos por pessoas. Só Jesus tem nossas vidas. Esse aqui carrega o quê? Microfone. Não precisamos ser carregados por pessoas. Entenda isso. Eu não quero te dizer que ser carregado por pessoas não é de Deus. Sim, ser carregado por pessoas sim é de Deus. Precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Precisamos ser fortalecidos pela graça do Espírito Santo. E eu quero te dizer, sem relacionamento não entramos no céu. Eu quero te dizer que a graça do Espírito Santo só comove eu e você. Sentimos tanta coisa, tantas faltas, que na verdade sentimos aquilo que nós não desejamos. Presenças só são reais se nós cumprimos. E vamos dizer, se não tiver paz com todos, como não vai subir? Precisamos ter paz com todos, precisamos ter graça do Espírito Santo para nos entrar nos céus. Precisamos sentir a presença do Espírito Santo. Eu não entendo porque as pessoas não crescem, não decidem crescer na presença do Espírito Santo. Eu não consigo entender porque a presença do Espírito Santo não vão dar com isso. As pessoas vêm todo dia para a igreja, mas parece que não sente o Espírito Santo. Eu fico entendendo, Deus, porque as pessoas todo dia vão para a igreja, não sentem a graça do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão mais ligadas no passado do que no presente e no futuro. Quando você pegar as coisas do passado e entender que a presença do Espírito Santo é maior do que o presente e o futuro, daí você vai entender que você vai crescer na graça do Espírito Santo. Para entrar na graça do Espírito Santo precisa de relacionamento. O que é relacionamento? Fazer amizade com todos. Mesmo que eu não gostamos da presença, mesmo que eu não gostamos de muitas pessoas, precisamos se relacionar com pessoas, precisamos fazer amizade com pessoas que nós mesmos não desejamos contigo. Vai para frente, versículo 13. Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa, caminho que conduz à perfeição, e muitos são que entram por ela. E vamos entender que a porta estreita é dificuldade para entrar nela. É dificuldade para nós entrar na presença do Espírito Santo. É dificuldade para nós caminhar pela graça do Espírito Santo. É que eu não consigo entender como as pessoas não avançam. Eu não consigo entender como as pessoas, o
consegue avançar sem a graça do Espírito Santo. Não tem como você avançar sem a graça do Espírito Santo. Queremos crescer? Hagamos mundo lá fora. Queremos crescer? Só a graça do Espírito Santo nos promove. Versículo 14. Porque estreita a porta e apertado o caminho que leva a vida e poucos que a se encontram. Muitos não acharão um dia e ao dizer Deus, eu preguei naquele dia, Deus, eu preguei sua palavra, Deus, eu vi muita coisa que o Senhor queria ver em nossos corações. Mas será que você pregou? Será que aquilo que Deus realizou nos nossos corações? Será que aquilo que você pregou é aquilo que Deus queria fazer? Será aquilo que nós pregamos? Será aquilo que Deus fez em nossas vidas pela agenda? E vou citar 3 referências. Davi, quando matou Golias, referência de Moisés que abriu o mar, direção de Deus, referência de Noé. Marca o quanto você quer chegar nisso. Eu quero chegar que 3 fez coisas sem reclamar para Deus, 3 fez coisas sem desobediência para Deus. E que você quer chegar nisso, eu quero trazer para cá. Quando as pessoas reclamam pelo Espírito Santo, quando o pastor coloca você para fazer alguma coisa, porque reclamamos de tantas coisas que Deus coloca nos nossos corações para ser realizado, de tão pequenas coisas. É que deixa nós tristes é que as pessoas não querem caminhar pelo caminho certo, é que as pessoas querem caminhar pelo caminho errado, mesmo que as pessoas estão certas. As pessoas não entendem que mesmo elas sendo certas, precisa da graça do Espírito Santo. Eu não entendo, muitas tristezas estão nos nossos corações, porque às vezes vem de casa, às vezes vem da escola, porque às vezes soltamos algumas coisas de nossa casa, que vem dos nossos corações, guardam em nossas mentes. Pessoas aqui estão angustiadas com alguma coisa, tristeza, angustiada, porque estão mais machucadas com pessoas lá fora ou aqui dentro, porque pessoas têm de pregar aquilo que é a verdade, prega para condenar a pessoa, precisa de, como se fala, renúncia, precisamos de renunciar. Mas por que renunciar? Largar as coisas velhas e pegar as coisas novas. Renunciar aquilo que você tem na sua casa, renunciar aquilo que você tem na sua escola, renunciar aquilo que você precisa fazer nas suas vidas. Muitas pessoas também falam aqui que pessoas ficam presas no passado. Pessoas que não avançam, não conseguem querer seu critério, pessoas que não conseguem fazer aquilo que o Senhor almeja, porque está preso. O que é preso, Marco? Preso no passado, esquecendo que Deus tem o melhor para o seu futuro, o melhor para o seu presente. Ei, não se esquece, Deus não está no passado, Deus está no presente e no futuro. Não seja carregado por pessoas que não sejam da presença do Espírito Santo. Não seja carregado por pessoas que você quer seu mal. Escuta aqui, e não falei aqui na primeira versículo para vocês falar. Não julgueis para que seja julgado. Não julgue os seus irmãos, porque não sabeis o dia e a hora que o Senhor vai voltar para nos buscar. Não sabemos o dia e a hora que o Senhor vem buscar a sua igreja. Eu fiquei muito feliz nessa noite porque o grupo de jovens, o Ciclo de Geração falou sobre buscar a igreja do Senhor. E Deus está perto de buscar. Será que nós estamos preparados para buscar a graça do Espírito Santo? Será que nós estamos preparados para buscar aquilo que o Senhor não veja nos corações? Estamos preparados para ser mudanças em nossas vidas a partir de hoje? Hoje vamos tomar um inteiro do sangue do Espírito Santo. Será que nós estamos preparados para fazer uma renúncia em nossas vidas? Primeiro começar pela nossa casa, primeiro pelo nosso espírito, primeiro pela nossa carne. Muitas vezes entendemos, muitas vezes, irmãos, as pessoas não entendem o que é dificuldade. Às vezes pensamos que tristeza pode levar nós a algum lugar. Não, o Senhor nos fala, tristeza não é nada neste lugar. Precisamos de renúncia em nossas vidas. Versículo 10. Portanto, pelos seus frutos há conhecimento. O que é frutos? Precisamos colher a verdade, precisamos plantar a verdade. O que é a verdade? Falar a verdade sem mentira para os seus irmãos, apontar a verdade para os seus irmãos, acreditar que o Senhor é amor, o Senhor é a verdade. Não precisamos
aumentar a pregação, não precisamos aumentar aquilo que o Senhor tem mandado nos nossos corações. Escute aqui, não se ligue que os irmãos vão falar para você, não se ligue que o mundo vai falar lá fora para você. Espere que a promessa do Senhor esteja guardada na sua vida, espere que as portas estão abertas para você entrar no seu lugar. A tristeza está se acumulando em meio às situações. Tem pessoas que têm depressão, tem pessoas que ficam presas no mesmo lugar, tem pessoas que oferecem Deus porque as pessoas não avançam, Deus porque as pessoas não conseguem sair do meu lugar, Deus porque as pessoas vêm todo dia no culto, não conseguem se comunhão com Deus. Isso é Deus. Isso é Deus porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu falei, Deus, por que isso, Deus? Porque somos chamados e escolhidos. Precisamos de quê para gastar o mundo lá fora? Precisamos da minha graça, do Espírito Santo para formar aqueles que estão lá fora. E Deus deu o livro aberto para nós fazer. Nós podemos fumar e beber e fazer o que nós quisermos. Mas, Marco, por que você não faz isso? Porque nós somos chamados e escolhidos pela graça do Espírito Santo. Muitos não entendem. As pessoas lá fora pensam que nós dentro aqui estamos presos. Nós pensamos eles que estão presos a eles, porque pensamos. Eles têm pouca vida para fortalecer a vida que eles têm. E que a vida que eles têm? O mundo lá fora, aqui que não vale nada. Porque não estão lá dentro, estão prevalecendo nossas vidas para amanhã. Estão prevalecendo nossas vidas para nossos sonhos. E será acontecido em nossas vidas, irmãos. Acredite na promessa do Espírito Santo. Acredite que o Senhor será capaz de prometer na sua vida. Não se esqueça que o Senhor é capaz de prometer na sua vida. Não se esqueça que a promessa do Espírito Santo é maior do que você almeja. Tem pessoas que não entendem que a promessa do Espírito Santo é capaz de fortalecer todas as empresas que você tem nas suas vidas. Não falei, você é feito de relacionamento. Se nós não ter paz que o irmão que está do nosso lado, o irmão vai subir. Se nós não ter paz que o irmão que estiver do nosso lado, o irmão não vai subir. Tem gente que existe. Tem gente que existe, mas não vive. O que é a pessoa que existe? Pessoas que é forte. Pessoas. Você quer ver? Quando a pessoa te dá um conselho que é cheio da graça do Espírito Santo, você sente a presença. Quando a pessoa não vive, o que é a pessoa que não vive? É a pessoa que vai te dar conselho que não tem a presença do Espírito Santo. Quando a pessoa vai te dar um conselho que não é feito do Espírito Santo, pode durar um dia, que não vai fortalecer. Mas quando a pessoa te dá um conselho que é feito da graça do Espírito Santo, pode durar 10 dias, pode durar 30 dias, que isso vai acontecer. Precisamos nos consertar, irmãos. Hoje em dia de Santa Ceia, precisamos de denunciar nossas vidas. Será que nós estamos preparados para tomar a ceia hoje? Será que nós estamos preparados para tomar a ceia, para fortalecer nossos corações, fortalecer nossas almas? Precisamos tirar todo o mal dos nossos corações, precisamos de reportar tudo aquilo que nós precisamos. A casa do Espírito Santo é amor e carinho. Tem pessoas que não entendem que a graça do Espírito Santo só comove pelo amor e carinho. Tem pessoas que não entendem que só você, em Deus, é capaz de quebrar tudo aquilo da nossa casa. Precisamos de quebrar tudo aquilo que não convém nos nossos corações. Precisamos de quebrar tudo aquilo que não é mais capaz de porta do Senhor. Não mais. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, as pratica, que edifica a sua casa sobre as suas rochas. Precisamos edificar nossa casa. Precisamos edificar nossa casa para nós estar na casa do Espírito Santo. Tem pessoas que saem de casa, tem pessoas que não se casam, quando vêm para a igreja, já tem que parar, porque não sabemos o dia na hora que o Senhor quiser voltar para nós buscar. Não sabemos o dia na hora que o Senhor está preparado, mas 20 minutos para recolher. Precisamos de renúncia em nossas vidas. Precisamos de nos buscar, precisamos de fortalecer nossas vidas. Versículo 25: e desceu a chuva e correu rios, e assovaram os ventos, combateram, e aquela casa que não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Quando estou edificado sobre a rocha, que edificar? A orar cada dia mais, mas
dia santo da graça do Espírito Santo. Cada dia nós podemos nos consertar pela graça do Espírito Santo. Cada dia nós podemos se renunciar pela graça do Espírito Santo. Cada dia nós podemos largar as coisas velhas e colher as coisas novas. Tem pessoas que guardam as coisas velhas. Tem pessoas que guardam as coisas velhas que não precisam. Mas nós precisamos ver coisas novas. Porque aqui o diabo gosta de coisas velhas que estão presas e guardadas nos nossos corações. E eu falei, cada um de nós tem uma unção. Se não colocar aquela unção em prática, o que será de nós? O que será de nós? O talento escondido em nossos corações, os talentos escondidos, o que será de nós? Eu falei, cada um de nós tem unção. E esse microfone aqui é para capturar nossa voz. E se você for aqui, nós colocar nos nossos corações. Versículo 18. E Jesus retornou por si. Uma grande multidão pulou para a passagem para outra margem e aproximou de um espírito. Mestre, onde fores e te guiareis? Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque lá é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perfeição de muitos, são que entram por elas. Desejamos entrar pelas portas que não desejamos. Deus está falando nessa noite, desejamos para nós entrar na porta estreita, porque as portas estreitas estão preparadas para nós entrar. O Senhor busca nós. Precisamos buscar, precisamos agradar o Espírito Santo conforme a sua palavra. Precisamos trazer a nossa alegria em nossos corações. Precisamos largar tudo de mão para fazer aquilo que o Senhor veio em nossos corações. No versículo 7, vou voltar. Não julgueis para que seja julgado. Tem pessoas que julgam irmãos sem saber a vida do outro. Não podemos julgar a vida do outro sem saber a vida do outro. Tem que saber que orar para a vida dos irmãos, orar para a vida deles, orar para interceder para a vida deles, porque não sabemos o que do dia e a hora que os irmãos pais precisamos de renúncia também. E nem versículo 4: não tirar dos irmãos, e tira aquele dos teus olhos, e tira a trava do teu olho. Se a trava do teu olho está te incomodando, os irmãos, tira. É melhor você com um olho do que dois. Precisamos de renúncia em nossas vidas. Precisamos ser tomados pela graça do Espírito Santo. E como hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, então cuidará de ti. Primeiro o olho dos irmãos. Não deis cães as coisas santas, e nem deitais os corpos, porque a vossas perolas e não pisem de vontade dos seus pedaços. A palavra está nos dizendo: não dá o seu corpo pelos cães, porque a presença do nosso corpo já é o templo pelo Espírito Santo. O nosso corpo já é guardado pela graça do Espírito Santo. Precisamos de só renovar nossos corações, irmão. Será que, meu Deus, nós estamos preparados para fazer aquilo que o Senhor nos nossos corações? Hoje é o dia de Santa Ceia. Será que nós estamos preparados para largar as coisas velhas? Será que nós estamos preparados para fazer aquilo que o Senhor nos nossos corações? Versículo 7. Pedi e dai-se vós, buscai e encontrareis, e bateis, abris e gozais. O Senhor já está dizendo: se nós orarmos, se nós planejarmos, se nós pedirmos, o Senhor vai dar aquilo que nós temos nos corações. Eu não entendo porque os irmãos falam: me sinto tão sozinho, se esqueceram que as pessoas estão do lado dele para ajudar. E Deus está ajudando ele cada dia mais. As pessoas querem arrumar emprego para tirar ele da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é maior que o emprego que você tem. A presença do Espírito Santo comove multidões. Precisamos tirar aquilo atrás dos olhos de nós. Precisa tirar atrás de nós. É melhor ir para o céu com um olho do que dois. Precisamos tirar aquilo que o Senhor não tem feito em nossos corações. Precisamos ser renovados pelo Espírito Santo. Versículo 19: não te dê tesouro na terra, ou traças, ou ferrugem, tudo que consome, onde ladrões minam e voltam. Isso que vocês compram, isso que nós compramos, carro, moto, um dia vai ficar aqui, que é a graça do Espírito Santo que é vir tirar, a buscar.
os lavados remidos pela graça do Espírito Santo. Precisamos, irmãos, todo dia ser preparados pela graça do Espírito Santo. Precisamos ser renovados, precisamos ser capacitados pela graça do Espírito Santo. No versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não precisamos dos seus nomes? Em teu nome expulsaremos demônios, em teu nome não fizemos essas maravilhas? Então eu lhe darei, altamente, nunca vos conheceis, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. A palavra do Senhor está dizendo: chegar naquele dia, se não tiver comunhão com Deus, se não tiver com a graça do Espírito Santo, Deus vai falar para nós: apartar de mim, porque eu não te conheço. Precisamos ser renovados, precisamos ser preparados pela graça do Espírito Santo. No 22, tem Jesus contando e vendo. Dizem: ânimo, filha, e tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquela chefe, pelo instrumento e o povo alvoroço, e disse: retirava-se a menina que estava morta, mas logo vira. E logo o povo foi fora. Então Jesus pegou-lhe a mão: menina, levante-se. E espalhou aquela notícia: levante-se e anda. E Jesus está falando para nós hoje: levante-se e anda. Não se lembra do passado. Às vezes nós ficamos tão presos no nosso passado, às vezes ficamos tão presos no nosso passado, esquecemos que presente e futuro estão em nossas mãos. Presente e futuro estão guardados daquilo que o Senhor tem deixado nos corações. Eu não entendo, irmãos, porque as pessoas desistem dos sonhos delas. Capaz chegando no sonho dela, desistir no meio do caminho. É que aprendi que provas serão na nossa vida para nos fortalecer, provas serão nas nossas vidas para nos capacitar, nos renovar, para nos capacitar para ser abençoados pela graça do Espírito Santo. Mas quem me nega diante do homem, eu negarei também, diante do meu Pai que está no céu. Não cuideis de mim, trazer a paz à terra, não vim trazer mais espada, porque eu vim por lições. Honre quando seu pai, vive quando sua mãe, e honra tua sogra. Nós estamos falando aqui: honra sua mãe, honra seu pai, os dias são maiores nas suas vidas. Precisamos honrar nossos pais, precisamos honrar nossa esposa, precisamos honrar nossos esposos. E que faltamos hoje nas nossas casas é amor, desconfiança nos nossos pais. Precisamos de confiança, amizade. Precisamos de confiança para guardar aquilo que tem em nossos corações. Precisamos de amor, às vezes, em nossas casas. Às vezes, dentro da nossa casa, precisamos de amor, confiança, amizade com todos os filhos. Precisamos de renunciar aquilo que o Senhor tem guardado nos nossos corações. E naquele tempo, Deus Jesus disse: graça te dou, porque o Senhor da terra que te dará coisas sábias entre os rebeldes e os pequenininhos. O Senhor já está te falando: anda com os sábios, porque com os fracos vocês não serão nada, porque andar com os fortes vocês serão capazes, e se vocês andar com fracos vocês serão nada, porque é maior vocês andar com forte com a graça do Espírito Santo. E se você andar com fraqueza, se você andar com os fracos, se não tiver cabeça do Espírito Santo, você não vai crescer. Você dá ouvido para fraco, você não vai crescer. Você dá ouvido para forte, aí você vai crescer. Tem pessoas que ficam tão presas naquilo que ficam as pessoas falando. Tem pessoas que julgam sem as pessoas saberem. Tem pessoas que julgam sem entender aquilo que os irmãos estão passando. Pessoas que estão passando por dificuldade. Tem pessoas aqui feridas por alguma coisa que aconteceu no seu trabalho, alguma coisa que aconteceu na sua escola, alguma coisa que aconteceu nas suas casas. Precisamos ter paz, queridos. Não se ligue que as pessoas vão falar para você. Não se ligue que as pessoas, ou até mesmo, não entende que as pessoas só é capaz de renunciar aquilo que você tem. Renunciar não é fácil.
Porque tirar tudo aquilo que você tem e renovar as coisas fáceis não é fácil, irmão. Precisamos nos fortalecer todo dia, precisamos nos preparar. Aquilo que o Senhor tem guardado nos nossos corações já aconteceu há muito tempo. Por que não aconteceu? Porque estamos guardando coisas velhas, estamos guardando coisas que foi passado, precisamos de coisas novas para manter a graça do Espírito Santo. É quando nós estivermos guardando coisas velhas, nunca vamos crescer na graça do Espírito Santo. Precisamos de coisas novas. Qual é coisas novas? Denunciar-se primeiro, tirar as coisas velhas que estão ocupando o seu lar, coisas velhas que estão ocupando aquilo que o Senhor vê nos nossos corações. Precisamos ser guardados pela graça do Espírito Santo. E assim os inimigos, os homens, serão subjugados. O que ama o pai, o que ama a mãe de mim, não diga de mim. O que ama o pai, não é digno de mim. O que ama o filho e sua filha, vai digno de mim. E não é digno de mim. E que não toma sua cruz, não segue por mim. E não é digno de mim. O que saber de sua vida perder? Perder a sua vida por amor de mim. Tem pessoas que não querem perder a graça. Tem pessoas que não querem perder o cansaço pelo Espírito Santo. Tem pessoas que preferem trabalhar, mas se esquecendo que a graça do Espírito Santo está mais comovido do que ele. Tem pessoas que preferem trabalhar o dia inteiro. Eu sou contra os bons trabalhar o dia inteiro, mas o Senhor tem guardado nossos corações. O Senhor tem falado que há momentos que o Senhor tem falado. O Senhor tem falado, renuncia primeiro. Renúncia. Hoje teremos Santa Ceia. Precisamos ser guardados pelo Espírito Santo. Precisamos mudar as atitudes. O que é mudar a atitude? Aquilo que você fazia antes, trocar de novo. O que é trocar? Muda as atitudes. O que você fazia antes, parar, mudar a sua nova pessoa, trocar de atitude. Quando você trocar de atitude e renunciar, aí você vai crescer na graça do Espírito Santo. Aí você vai crescer uma nova pessoa. Aí você vai crescer tentando ser uma boa pessoa. E o Senhor tem nas nossas corações. O que pode receber de mim e quem recebe de mim é aquele que me enviou. E quem recebeu o profeta da quarta idade, o profeta receber guardadão do profeta. E quem recebe o justo de qualidade, o justo que receber um guardadão de. E qualquer que tiver dado, seja um corpo que eu água fria, e desses pequenos, em nome de discípulos, em verdade corrigível, porque modo algum poderá o seu guardadão. O Senhor ainda está nos falando, não os esfriais pela presença do Espírito Santo. Não os esfriais, porque haverá todo dia para nos orar pela graça do Espírito Santo. Não os esfriar pela graça do Espírito Santo. Se nós tivermos todo dia pela graça do Espírito Santo, nós tivermos a paz com todos, nós piramos. Se nós tivermos a paz com os irmãos que estão do seu lado, se nós tivermos a paz com os irmãos que estão do seu lado, você vai subir. Precisamos ter a paz do nosso lado, precisamos ter relacionamento. Quando nós subimos, precisamos de quê? Relacionamento. Sempre posso falar disso, relacionamento. E relacionamento é o quê? Fazer amizade com 5 pessoas, até mesmo as pessoas que vocês não gostam. Relacionamento é as pessoas que simplesmente, as pessoas que você gosta e as pessoas que você não gosta. Precisamos ser renovados pela graça do Espírito Santo. Precisamos ser transformados. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, dizendo: eis que algum homem comilão, beberão e algum publicano, pecadores, mas a sabedoria justificada pelos seus filhos. Então começou ele a dançar, deu volta de cidade, e operou a maior parte dos seus rodízios, e não haverá perdimento, dizendo: a ti, porque sendo tio e cínico fosse feito prodígio, e que fosse, fizeram há muito que tive, a pedido por pano de saco. Por isso, eu digo, que não haverá menos sírio para ti, diz o juiz do Judá. É como entender essa palavra aqui. Pessoas que não querem crescer na presença do Espírito Santo. Pessoas que só querem ficar em canto, pessoas que querem ficar cadeira sentada no Espírito, não querem crescer.
dirá dessa pessoa? O que dirá de mim, de você, quando nós não ficamos sentados só pela nossa comissão sentada? Precisamos de cada dia mais. Senhor, renova minhas forças. Senhor, muda as minhas atitudes. Senhor, tira tudo aquilo que o Senhor vê nos nossos corações. Senhor, tira daquilo que eu não quero mais. Precisamos trocar aquilo que o Senhor tem nos nossos corações. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, e disse: todo o reino divide contra si mesmo, e devasta toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, não substitua. E o Satanás, expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como substituirá pois o seu reino? E se eu expulsar o demônio, por quem expulsar todos os vossos filhos, portanto, eu mesmo serão vossos filhos. Mas eu não expulso o demônio pelo Espírito de Deus. Conseguimos temendo de chegar à volta do reino de Deus. E como alguém entrar em casa de demônio, os seus bens primeiros são manifestos, ou valendo, saqueando então sua casa. Então comigo, contra mim, porque comigo não ajuda a palha. O Senhor já está falando que sem a graça do Espírito Santo não expulsamos o demônio. Sem a graça do Espírito Santo, sem a comunhão do Espírito Santo, não expulsamos o demônio. Por que expulsamos o demônio? Com a graça do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. Às vezes, irmãos, as pessoas lá fora, sem a presença do Espírito Santo, não entendem o que está passando aqui dentro. Porque aqui a graça é tão grande que as pessoas não entendem que para nós, para eles, nós somos escravos pela graça do Espírito Santo. Para eles nós somos escravos presos pela graça do Espírito Santo. Para eles sabem que eu sou preso, sou eles, porque nós somos livres para fazer aquilo que o Senhor tem feito nos nossos corações. Mas por que não fazemos coisas da maldade? Por que não fazemos coisas da maldade? Porque precisamos ser concitados pela graça do Espírito Santo. Estou terminando, irmãos. Mas aquilo que o Senhor tem feito nos nossos corações, já é guardado. E a última. Estou terminando. Renuncia primeiro. A graça do Espírito Santo será capaz de você. Renúncia primeiro. Quer crescer? Larga as coisas velhas. Quer crescer? Cresça na presença do Espírito Santo. Quer crescer? Renuncia primeiro. Amém? Amém. Quer crescer? Deixa eu agradecer.